O vídeo de hoje é pesado, ele é triste, ele é difícil, ele é nada prazeroso, mas ele é necessário, porque diante de um fato grave, diante de uma tragédia, a gente precisa se posicionar, a gente precisa cobrar soluções, punições, apresentar sugestões, apontar eventuais falhas e precisa discutir também uma certa falta de empatia na discussão sobre o assunto. Como essa discussão ela deixa de ser muitas vezes humana, ela passa a ser algo absolutamente insensível e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Vídeo muito complicado de se fazer, mas eu vou fazer. Sobre a morte da Gabriela Anelli, a torcedora do Palmeiras que foi sim, o termo é esse, assassinada no Allianz Parque, nos arredores do Allianz Parque, antes de Palmeiras e Flamengo na noite do último sábado e teve, infelizmente, a sua morte confirmada ontem. Então vamos lá, tem bastante coisa para falar nesse vídeo. Esse vídeo, ele é acima de tudo, assim, um vídeo triste, como eu disse no início. Então, essa história de like, meta, enfim, deixa isso pra lá, né? Você já sabe, quem é espectador assíduo, frequente do canal, sabe que é o que eu sempre peço no início dos vídeos, mas vamos pular essa parte hoje. Vamos falar de vários aspectos aqui. Vamos começar sobre torcida única, policiamento, porque o delegado César Saad, que é da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva, está investigando o caso, está dando entrevistas e trazendo detalhes sobre o caso. Através dele, nós soubemos, né, como foi a dinâmica dos acontecimentos. Né? Um torcedor do Flamengo arremessou essa garrafa, havia uma separação, um tapume, não sei se é exatamente esse o termo, separando ali as duas torcidas, mas ficou naquela de uma arremessar a coisa para o outro lado, e aí o sujeito arremessou uma garrafa de vidro e está sendo indiciado por homicídio doloso, porque o doloso é com intenção de matar. A partir do momento em que você arremessa uma garrafa de vidro em direção a um grupo de pessoas, você está assumindo o risco de matar alguém. Então eu acho que não sou especialista em direito, nunca fui, mas sou um membro da sociedade civil que lê as leis e que as interpreta. Até porque para seguir as leis a gente precisa ter conhecimento delas. É verdade que alegar desconhecimento não livra ninguém de culpa. Mas é importante que a gente as leia, as interprete, forme o nosso juízo, né? E assim eu faço, sem nenhuma pretensão, né, de mostrar aqui que sou um especialista em direito. Longe disso, longe disso. Sou um mero jornalista. Então acho que está correto esse enquadramento, está correta essa interpretação da lei, na minha visão. E aí o delegado, além de esclarecer todos esses detalhes, ele ontem falou novamente sobre essa possibilidade de torcida única nos clássicos entre as equipes de São Paulo e as equipes de fora do estado. Hoje está vigorando aqui a torcida única nos jogos entre os 4 grandes e os 2 de Campinas, Guarani e Ponte. Entre essas 6 equipes, quando tem um enfrentamento entre essas 6 equipes, só torcida mandante. Então, depois de um episódio como esse, quer-se discutir a ampliação disso, para que Palmeiras e Flamengo, que mais? Corinthians e Vasco, São Paulo e Botafogo, que esses jogos passem a ter torcida única também. Eu acho, delegado, com todo respeito, que se a gente resolver entrar nessa seara, se a gente resolver ampliar a discussão para esse ponto, a gente também precisa discutir a fundo o trabalho da polícia na segurança, no efetivo, no aparato, na dinâmica de segurança dos jogos de futebol aqui do estado de São Paulo e acho que no Brasil inteiro. Mas esse caso pontualmente fala de São Paulo. Será que o trabalho está sendo bem feito? A polícia poderia ter feito algo melhor no último sábado? Porque, vejamos, tem várias coisas para a gente destacar. Houve escolta adequada da torcida visitante no último sábado? Houve um cordão que separasse de maneira segura as duas torcidas no último sábado, que as distanciasse a ponto de, por exemplo, uma garrafa não ser arremessada com tanta facilidade, porque tinha um tapume separando e a poucos metros estava a torcida do outro lado. Isso poderia ter sido feito de outra forma. Os vendedores nos arredores dos estádios, dentro do estádio não pode ter garrafa, dentro do estádio nem lata você leva. Você compra no bar o refrigerante ou a cerveja, eles abrem a lata, viram num copo plástico e entregam na sua mão, justamente para que nada seja arremessado dentro do estádio, para não colocar em risco a vida das pessoas. Por que isso não é feito do lado de fora? Porque se o torcedor chegou
no portão do estádio com uma garrafa de vidro, dificilmente ele veio trazendo de casa essa garrafa de vidro. É muito provável que ele tenha comprado nos arredores do estádio. Ali em volta do Allianz Parque existem vários bares. Ali existem, como em todos os estádios, vendedores ambulantes. Está sendo vendida a garrafa de vidro ali? Se estiver, se a resposta for sim, a Polícia Militar tinha conhecimento disso? É possível fazer algo para proibir, óbvio que é, a venda desse tipo de produto, deste material nos arredores do estádio? Se sim, por que não foi feito? Houve um descuido? Negligência? Quem errou nessa história? Quem deixou isso acontecer? Nós precisamos discutir. O trabalho da polícia ele é eficiente e eu sou aqui um cara, quem me conhece assiduamente no canal, quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou desse grupinho, tem um grupinho inclusive que acha que não deveria nem existir polícia militar. Eu não sou dessa galera, me desculpem, não me misturo com essa galera. Eu não sou do grupo que acha que todo policial militar é vilão, que a polícia militar é um mal para o país. Pelo contrário, se ela não existisse, as coisas estariam muito piores. O policial do Brasil ele trabalha sob condições muito desfavoráveis. Ele ganha um salário baixíssimo diante da responsabilidade e do risco que corre todos os dias. Então, eu não sou dessa turma, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu sou de uma turma que observa o trabalho da polícia e que percebe, caramba, como um cidadão pagador de impostos, talvez esse trabalho pudesse ser melhor. Então a gente precisa discutir sim. Vamos pegar, delegado, tudo o que aconteceu no sábado, apurar os responsáveis, as organizadas envolvidas e tudo mais, prender o cidadão, mas vamos olhar também para o que a polícia fez ou eventualmente não fez no último sábado. Nós vamos discutir torcida única, delegado. Tivemos esse episódio no sábado com 2 torcidas nos arredores do Allianz Parque, resultando em uma morte. Ok? Tivemos. Na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, nos arredores do Allianz Parque, assistindo ao jogo pela TV, porque o jogo não foi no Brasil, tinha uma multidão de palmeirenses e só tinha palmeirense. E teve torcedor morto também. Teve confusão com polícia, correria, bomba e teve torcedor morto. E era torcida única. E nem era jogo dentro do estádio, era só uma aglomeração do lado de fora. Eu sei que é difícil conter uma multidão. Eu sou dessa filosofia também, eu concordo com esse pensamento. Poxa, o efetivo tem um limite, de acordo com o percentual que ainda é baixo da sociedade que comete delitos. Porque se todo mundo quiser cometer delito, não vai ter polícia suficiente para isso. Estou de acordo. Mas a polícia precisa se preparar para esse número, que é baixo, mas que é significativo, de torcedores que vão para o estádio de futebol só para colocarem o lado animalesco para fora. A polícia precisa antever as confusões em eventos com grande aglomeração, em jogos de futebol, em espetáculos musicais, em todo evento onde há uma grande concentração de pessoas. Se há uma morte, se existe um evento, existe um esquema de policiamento, e apesar desse esquema de policiamento há uma morte nesse evento, nós temos que buscar o responsável por essa morte e buscar as eventuais falhas nesse esquema de segurança. Ponto. Delegado, eu acho que isso precisa ser discutido também. Eu acho que isso deveria ter sido abordado pelos colegas que o entrevistaram na coletiva nessa segunda-feira. De verdade. Mas, enfim, está feito aqui o registro. Eu tenho outros 2 pontos para falar sobre isso. Na verdade, eu tenho outros 3, sobre organizadas. Depois eu falo do BAP e falo do Thiago Leifert e do Casagrande. Organizadas. Bom, assunto repetido. Não vou gastar muitos minutos com isso. Gostaria também que o delegado fosse mais questionado e falasse um pouco mais. Porque ele ontem falou, estava até pegando aqui a matéria, sobre a rivalidade que existe entre essas torcidas, que são Palmeiras e Flamengo, são times que são muito rivais, que são jogos que geram muito conflito. Ele cita aqui alguns jogos. Palmeiras e Botafogo tem muito confronto, Vasco e São Paulo é um jogo que gera bastante confronto, então medidas precisam ser tomadas e tudo bem. Aí ele fala da torcida única. Delegado, quando há esses confrontos, quando existem esses confrontos, a gente sabe quem contra quem. A gente sabe que não é o torcedor comum, o torcedor de bem, que é outro termo que deixa muitas pessoas enfurecidas, assim, eu não sei porquê, né? Ser uma pessoa de bem
é uma pessoa que tenta, existe aquele que não é de bem e que gosta de arrotar que é. Mas arrotar virtude sem ter virtude é uma coisa que acontece, né, no mundo há muito tempo, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe. Mas enfim, vou deixar isso pra lá, já pontuei. Delegado, a gente sabe de onde partem as confusões, não é o torcedor comum. Não é o pai que leva sua filha pro estádio que sai na porrada com o torcedor adversário. Isso acontece com membros de organizados. Jorge, você está fazendo uma generalização? Estou fazendo. Eu frequento o estádio há mais de 20 anos, trabalhando ou torcendo. Então aqui é alguém que frequenta estádio de futebol que fala com absoluta segurança o que está dizendo. Os conflitos, as confusões, sempre ocorrem com a presença de uma ou mais torcida organizada. Delegado, não existe uma investigação profunda em cima das organizadas aqui em São Paulo? Estou falando de São Paulo porque o senhor é um delegado aqui de São Paulo, mas isso vale para todo o Brasil. As organizadas são investigadas a fundo? Existem algumas batidas nas sedes das organizadas para ver se as coisas estão acontecendo em conformidade? Eu sei que para você entrar num local você precisa de um mandado, e aí você precisa levar à justiça, o Ministério Público precisa oferecer uma ação. Enfim, os órgãos públicos eles estão de alguma forma preocupados com isso, olhando com lupa todo o trabalho das organizadas, as conexões que elas têm. Me parece que algumas têm conexões muito fortes, bastante fortes. Elas são investigadas a fundo, seus membros, seus líderes, seus fundadores, suas fontes de receita. São? Eu não sei. Eu não sei, delegado. Eu só sei que elas estão sempre envolvidas. Eu só sei que tem membro. Acabou de acontecer o caso do Luan. 7 caras foram identificados, entraram num motel, enfiaram a porrada no jogador do Corinthians e deixaram o cara ensanguentado. 2 desses caras identificados estavam lá, envolvidos na morte do Kevin Espada, o torcedor do San José em Oruro. O que aconteceu depois daquilo? Esses 2, eles aprenderam a lição dos dias que ficaram presos na Bolívia, eles mudaram suas condutas, eles se recuperaram, eles se regeneraram. Não. Eles continuaram envolvidos em confusões, em crimes, porque isso é um crime. Invadiram o espaço privado, agrediram uma pessoa, ameaçaram uma pessoa. Só aí você tem 3 crimes. Tranquilamente. Temos um grande problema. Temos um grande problema de leis no Brasil, como eu sempre digo. Acho que elas são desatualizadas, insuficientes para as necessidades que temos hoje. E temos um problema de uma inexplicável concentração de poder das organizadas no Brasil. Elas me parecem, posso estar errado, posso estar vendo fantasmas, mas elas me parecem muito fortes, muito poderosas no Brasil, a ponto de serem pouco incomodadas. Eu gostaria de entender o porquê. O senhor, como um delegado especializado nessa área, poderia ir a fundo nessa questão. Eu sei que o senhor tem competência para isso. Feito o registro. BAP, vamos lá. O presidente do Conselho do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele ontem fez um tweet difícil de acreditar. Jogamos no país inteiro, sem problemas com nenhuma polícia ou torcida, mas em São Paulo, contra o Palmeiras, nossa torcida é considerada como problemática. Há anos tentam impedir a presença da nossa torcida em jogos contra eles. Isso 12h14. É preciso dizer que o Flamengo, institucionalmente, postou em solidariedade a Gabriela e cobrando, inclusive, punição ao responsável por isso. O Flamengo adotou a postura que a gente esperava. Mas o Luiz Eduardo Batista, eu fiz questão de rodar a timeline, porque eu falei, puxa vida, pode ter sido um hackeamento que gerou esse post, não é possível, né? Custei acreditar que foi ele. E eu vou achar, na sequência desses posts, uma manifestação de solidariedade à família da Gabriela, de pesar, eu vou achar. E eu não achei. Não sei se foi um problema, BAP, da minha internet, do meu aparelho que pode estar desatualizado, meu iPad, não sei, pode ser. Ou uma versão do Twitter que eu não atualizei ainda na loja lá, na App Store. Pode ser, mas eu não achei. Não achei a sua manifestação de solidariedade pela Gabriela. Achei seu tweet. Eu gostaria de dizer muito mais, BAP, mas para sua sorte, ou talvez para minha, a lei, e eu sou um respeitador dela, tento ser, né?
e respeitador da vida em sociedade, sem selvageria, né, com limites claros, de boa convivência, tudo isso me impede de dizer o que eu realmente penso sobre esse seu tweet e sobre a sua pessoa. Mas vou respeitar esses limites que são claros. O seu tweet, ele é irresponsável, ele é insensível e ele é inoportuno. E acho que isso deveria ter sido dito por mais pessoas, tá? O Flamengo, ele é uma marca que precisa ser respeitada. O Flamengo é um clube gigantesco do mundo. A maior torcida desse Brasil, desse continente, uma das maiores desse planeta. O Flamengo precisa ser respeitado. Mas a gente, como jornalista, sabe que quando fala do Flamengo, está falando de um clube que é seguido por 30, 35, 40 milhões de pessoas, que seja, o que não nos tira a segurança de criticar qualquer pessoa ligada ao Flamengo quando ela erra. Não precisa ter medo. Puxa vida, isso vai gerar uma grande repercussão contra a torcida do Flamengo, que é muito grande. Você pode ter um prejuízo no seu canal por isso, um prejuízo com uma parte do público que é muito grande. Paciência. Paciência. Até porque, olhando o próprio tweet do BAP, muitos, não foram poucos não, muitos rubro-negros o criticaram pela insensibilidade desse post. Então a gente muitas vezes faz julgamentos assim, muito precipitados, a gente tem um excesso de receio, puxa, como torcedor, a gente não tem que se preocupar com isso. O certo é o certo, o errado é o errado. Venha de onde vier. É muito fácil criticar o pequenininho? É fácil para quem tem medo. Eu tô um pouco preocupado se é o dirigente do Corinthians, do Flamengo ou do Cuiabá que fala uma bobagem. Se ele falou bobagem, ele vai receber a devida crítica aqui no canal e ponto final. Então, BAP, o seu tweet, ele é de uma... Você traz para o debate, você traz um debate no momento que não cabe. Porque enquanto você quer debater se a torcida do Flamengo é vilã ou mocinha, se ela está sendo bem ou maltratada, se há uma injustiça ou não, tem uma torcedora num caixão. Tem uma jovem que nem completou 30 anos num caixão. Tem uma mãe, como eu vi hoje de manhã pela TV, aos prantos, contando toda a angústia dela no último sábado de não conseguir contato com a filha, não tinha sinal, saiu do estádio, o sinal chegou, a notícia veio. É isso que está acontecendo enquanto você está trazendo um debate que para esse momento é absolutamente vazio, desimportante. O que é mais importante do que uma vida humana, BAP? O que é mais importante do que amparar alguém que perdeu uma pessoa tão querida da família? O que é mais importante do que mostrar solidariedade a alguém que está sofrendo? Deixa o teu interesse clubístico, que para mim é extremamente mesquinho, deixa ele em segundo plano nesse momento. Aqui vai uma dica, BAP. Você que tem uma história no mundo corporativo, e eu conheço bem a sua história, inclusive. Conheço bastante a sua história. Inclusive, acompanhei de perto um pouco da sua história no mundo empresarial. Diga-se de passagem. Fica aqui, BAP, um conselho. Seja mais humano nessas horas. Acredito que você seja uma pessoa de sentimentos, de bons valores. Transborde isso. Externe isso. Podemos discutir sobre torcida única e tal num outro momento, né? As autoridades, nesse momento, elas podem tratar do tema. As autoridades que têm as ferramentas legais nas mãos, as autoridades que estão na investigação, elas podem. Um representante de uma instituição que teve um torcedor envolvido nisso, ele não pode entrar nessa discussão agora, porque soa como tudo isso que eu disse, soa como insensibilidade. Puxa vida, o presidente do Conselho do Flamengo parece, pode não ser, parece não estar nem aí para a morte da torcedora. É uma falta de habilidade de alguém que eu não gostaria, por exemplo, de trabalhar junto. Eu não gostaria de trabalhar com alguém que tem esse nível de falta de habilidade. Para dizer o mínimo, BAP, tem absoluta certeza, eu gostaria de dizer muito mais sobre o seu tweet e sobre o que eu penso da sua conduta, de tudo que eu sei sobre a sua conduta. Profissional. Apenas discuto o lado profissional, não discuto o lado pessoal, porque sequer o conheço e talvez seja ótimo que sequer nos conheçamos. Talvez seja um ganho para ambas as partes, provavelmente. Lamento muito seu post e lamento muito
que um profissional, repito, não falo do aspecto pessoal, um profissional do seu quilate, uma pessoa pública, um dirigente esportivo, não falo do pai de família que não conheço, mas lamento muito que uma pessoa com essas credenciais públicas seja presidente do Conselho de Administração do Flamengo. O Flamengo não é uma instituição qualquer. O Flamengo é uma instituição popular. O Flamengo é uma instituição com raízes muito fortes nesse país. O Flamengo é uma instituição que, a meu ver, deveria ser melhor representada. E esse tipo de postagem gera uma antipatia e uma generalização em cima da torcida do Flamengo, da qual eu discordo profundamente. O Flamengo não é um clube insensível. O Flamengo não é um clube assassino. Não é. Não façam essa generalização, por favor. Mas, infelizmente, o Flamengo tem pessoas que não entendem a real dimensão dele. Caso do presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, a quem me dirigi em parte desse vídeo. Thiago Leifert, vamos lá. O Thiago Leifert, ele gravou um vídeo, ele fez uma live, né? Acho que ele estava num programa que ele apresenta, né, na internet. Nesse é o 3 na área, achei aqui, é um programa aqui no YouTube. E aí o Thiago tinha informações que eram parecidas com as que tinham chegado até a mim ontem no vídeo, de que, poxa, a torcida do Palmeiras iniciou a confusão, correu atrás de 2 torcedores do Flamengo, esses torcedores, para se defender, arremessaram a garrafa, e a menina morreu, e a menina era da Mancha Verde, era a Mancha Verde que estava perseguindo os caras e tudo mais. E aí depois a gente viu que não era exatamente isso. Houve uma confusão no intervalo do jogo, e houve uma confusão antes do jogo, que não foi essa da história de perseguir os 2 rubro-negros e tal, e que foi a confusão que matou a menina. Então foram momentos diferentes. Até teve gente que queria usar a justificativa. Poxa, mas veja bem, os caras estavam sendo perseguidos para se defender e jogar a garrafa. Nem isso aconteceu. Não foi isso. Não foi isso. Isso foi em um outro momento. Isso foi uma outra confusão. Não foi a da garrafa. Os vídeos, inclusive, deixaram isso claro. Teve objeto arremessado por parte de palmeirense? Os vídeos mostram. Teve pedra arremessada. Teve pedra arremessada por torcedor do Palmeiras lá. Tem vídeo do morador, gente em cima lá mostrando. E teve a garrafa arremessada por esse cara do Flamengo do outro lado. E quem matou foi o torcedor do Flamengo que atirou a garrafa e que pegou a menina torcedora do Palmeiras. São esses os fatos. Você quer ficar justificando quem tacou o quê? Tudo bem. Mas o que matou foi a garrafa. Ok? E num momento diferente da outra confusão. Quando o Thiago Leifert soube disso, teve mais clareza da dinâmica dos acontecimentos do fim de semana, ele publicou um vídeo se retratando, falando, gente, não foi uma fake news, foi uma informação errada. E aí eu vi muita gente debochando. Nossa, mas qual é a diferença? Existe uma diferença. Claro que existe. Claro que existe. Na tradução ipsis literis, não. Mas a fake news é uma notícia errada, divulgada deliberadamente, com dolo, com a intenção de confundir. É a famosa desinformação, é intencional. Eu sei que aquilo não é verdade. Eu estou certo de que aquilo não é verdade, mas eu vou divulgar para fins escusos. Porque eu quero obter alguma vantagem, porque eu quero distorcer a percepção da população, porque eu quero criar um ambiente de pânico, seja lá qual for a motivação. É diferente de uma informação mal apurada, de uma informação incompleta, de uma informação de uma fonte que talvez não seja tão confiável. É diferente. Você pode levar uma informação que não seja verdadeira, mas porque ou você não apurou bem, ou porque a fonte não te deu todos os detalhes, né? A fonte errou, acontece. É totalmente diferente do erro intencional. Para mim, o conceito de fake news, ele é esse. Ele é bem mais profundo, tá? E aí o Thiago Leifert foi lá e fez um vídeo. Eu vi os 2 vídeos. E vi o vídeo do Thiago se retratando, pediu desculpas mais de uma vez no vídeo e propôs ali um debate sobre torcidas organizadas nos estádios, muito na linha do que eu penso sobre organizadas. Elas são muito poderosas, elas estão sempre envolvidas nesses episódios, alguma coisa precisa ser feita, enfim. E foi feito ali o devido reparo pelo Thiago Leifert. Horas depois, o Casagrande aparece
E quero dizer que eu não conheço nenhum dos dois, tá? Eu nunca troquei um bom dia com o Thiago Leifert, nem com o Walter Casagrande. Não os conheço. Acompanho o trabalho de ambos. O Casagrande, depois do pedido de desculpas do Thiago Leifert, chama o Thiago Leifert de cara de pau, de frio, de calculista, de sem sentimento, de péssimo personagem, e é exaltado por isso, por essa grosseria, por acusações absolutamente vazias, em que o Casagrande se baseia para chamar o Thiago Leifert de frio, de calculista, de cara de pau. Ah, porque ele fez o pedido de desculpas em virtude da repercussão negativa do vídeo original. Ô Casagrande, eu gostaria muito, eu respeito você pela trajetória do campo e fora do campo, respeito demais mesmo. E até a tua luta pessoal, respeito muito, aplaudo tudo que você construiu. Mas com alguns posicionamentos seus eu não posso concordar, porque eu acho que a nossa vida em sociedade, ela estabelece limites, por exemplo, que eu não pude ultrapassar ao falar do BAP no trecho anterior do vídeo. Eu posso criticar, mas a gente precisa parar de glamorizar, e é difícil me referir diretamente assim a alguma pessoa, no tom que eu vou me referir ao Casagrande. A gente precisa parar de glamorizar a grosseria, a ofensa. Porque isso aqui não foi um contra-argumento do Walter Casagrande, isso aqui não foi uma crítica ao erro de informação do Thiago Leifert. Casagrande poderia ter dito, olha, jornalismo precisa ser feito com mais responsabilidade. Ainda mais se tratando de uma morte. O Thiago deveria ter sido mais responsável, deveria ter só emitido uma opinião quando tivesse total certeza dos episódios que ocorreram no último sábado. Até aí, Casagrande, eu andaria junto com você. Mas passado o ponto, ir pro ad hominem, pra quê? Por que a gente vai glamorizar isso? Por que a gente vai aplaudir? É isso mesmo. Por que é exaltado o cara que ofende todo mundo à torta e à direito? Por quê? Por qual motivo? Por que o Casagrande... E outra, sobre o pedido de desculpas. Você erra, pede desculpas pelo erro. E o Thiago não matou ninguém, tá? Existem erros que você vai falar, depois que inventaram desculpa e tal. Não é isso. Tem erros que não tem como reparar. Um pedófilo, por exemplo, não adianta ele pedir desculpa. Ele tem que ser preso e retirado da vida em sociedade. Tá? Por exemplo, o cara que fez o que fez no sábado, esse cara tem que ser retirado da vida em sociedade. Só pedir desculpa não basta, porque ele matou a menina. Um jornalista que comete um erro de avaliação, que emite uma opinião que acaba sendo errada em virtude de uma informação errada, que serviu como base para aquela opinião, isso não é um crime hediondo. Isso não é um crime irreparável. Isso é um crime que, com pedido de desculpa... Um crime, né? Nem como crime. Isso é um erro que pode ser reparado com pedido de desculpas. A gente está numa fase que é assim. A gente não gosta de alguém. Aí esse alguém erra. Aí nós vamos lá. Aí esse alguém que errou, admitiu o erro, pediu desculpa. Mas agora não adianta. Pedir desculpa não adianta. Adianta o quê, Casagrande? O que adianta pro Leifert? O Leifert tem que ser preso por isso? O Leifert tem que ser execrado? O Leifert vai merecer xingamentos eternos por isso? O Leifert vai merecer ter o seu caráter levantado, colocado em questão por você, que provavelmente, assim como eu, já cometeu erros na vida. A gente cometeu vários erros de avaliação, a gente pode ter sido injusto com alguém, pode ter sido grosseiro com alguém. Eventualmente, Casagrande, você já pode ter dado uma opinião errada, baseada numa informação errada, numa premissa equivocada. Já deve ter acontecido com você nos seus anos de microfone na TV Globo. E assim, um pedido de desculpas não cabe? O que cabe nesse caso? É a maldita cultura do cancelamento. O que cabe então é isso. Vamos cancelar as pessoas. Vamos acabar com a reputação das pessoas. Vamos acabar com a vida das pessoas. Porque elas estão do outro lado. Porque a gente fica misturando as nossas preferências pessoais, ideológicas. Porque tudo entra nisso. Porque é a ideia do quem falou e não exatamente o que falou. Eu tenho certeza que nos últimos meses, Casagrande, você deve ter lido ou ouvido algumas manifestações sobre qualquer tema muito piores que as do Thiago. E talvez elas não tenham te incomodado tanto, dependendo de onde partiram. Então eu não tô aqui, o Jorge tá querendo se enfiar na briga. Não, cara, mas eu acho que a gente precisa... Se a minha ideia é construir uma vida em sociedade um pouco melhor,
um ar um pouco mais respirável, com um pouco mais de respeito entre as partes, eu acho que episódios como esse precisam ser repudiados publicamente, sim. Eu acho que a gente deve se meter, sim. Eu acho que com respeito, eu respeito demais. Eu nunca vou fazer uma piada com o Casagrande, uma adjetivação barata. Jamais. Jamais vou desrespeitar o cara aqui. Jamais. Posso discordar frontalmente dele, como posso discordar frontalmente do Thiago Leifert. Mas nunca vou pro ad hominem. Eu não sou babaca a esse ponto. Agora, eu acho também que achar que o cara não pode pedir desculpa, que o cara não tem o direito a se desculpar, que qualquer coisa que ele cometa é um erro grave, imperdoável, porque ele é mimado, porque ele é rico, porque ele é playboy, porque ele é isso, porque ele é aquilo, aí desculpa. É um jeito muito triste de viver a vida, muito raivoso de viver a vida. Eu não acho isso certo, não acho que isso mereça aplausos, e como a gente tem uma geração toda sendo formada nesse ambiente virtual, tem uma geração que passa o dia no YouTube. Então, muitos valores, às vezes, são pessoas muitas vezes sozinhas, muitas vezes que são distantes das suas famílias, são jovens, eles passam o dia aqui e muitas vezes as grandes referências deles estão aqui, os grandes debates dos quais eles participam estão aqui. Então alguém precisa chegar aqui e falar, olha só, esse negócio de ficar apontando o dedo na cara de todo mundo, esse negócio de não desculpar quem errou, isso tá errado, isso vai piorar a nossa vida, isso vai sair do ambiente virtual para as ruas. Alguém precisa repudiar isso, venha de onde partir. Sempre que achar necessário, eu farei. Bom, desejo uma boa terça-feira para todo mundo. Meus sentimentos à família da Gabriela, meus sentimentos à torcida do Palmeiras, meus sentimentos à torcida do Flamengo, sim, porque é óbvio que a imensa, esmagadora maioria da torcida do Flamengo não concorda com isso. Para com esse negócio de a torcida assassina, para com isso. Isso é estupidez, isso é animalesco, isso é burrice de rede social. Vamos tornar esse ambiente menos imbecil. Minha solidariedade a todos os que realmente estão sofrendo com isso. E aqueles que estão aflorando toda a sua insensibilidade nesse momento, que sejam pessoas melhores. Que um vídeo como esse de 30 minutos sirva pelo menos para colocar um pouco de bom senso em algumas cabecinhas por aí. Se a gente conseguir pelo menos uma, já vai funcionar. Já teremos batido uma meta. Tchau, abraço e juízo.